Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Posso comer suas sobras? A verdadeira história de uma pergunta que mudou 2 destinos. Era uma tarde gélida de inverno em Manhattan. O céu, pesado e baixo, cobria a cidade com um cinza uniforme. Um vento cortante soprava pelas artérias da Quinta Avenida, infiltrando-se sob os casacos, assobiando entre os táxis amarelos que zigue-zagueavam entre os transeuntes. Pneus cantavam no asfalto gelado, respingando lama derretida misturada com sal nos pedestres. As calçadas, cobertas por uma fina camada de gelo, faziam os menos atentos tropeçarem, enquanto os apressados desviavam o olhar dos rostos tensos de frio. As vitrines ofereciam um contraste quase cruel, luzes douradas, decorações festivas, manequins vestidos de veludo, joias e promessas. Por trás dessas vitrines embaçadas, os aromas de trufas, chocolate quente e luxo, tantos aromas que não pertenciam ao mundo exterior. Através desse vidro brilhante, percebia-se um universo onde o inverno não morria, onde o conforto era garantido. Em frente a uma dessas janelas, a do restaurante Le Savarin, um dos estabelecimentos mais exclusivos de Manhattan, uma jovem permanecia imóvel. Seus braços estavam cruzados, segurando uma pequena sacola plástica amarelada e poída. Ela vestia um casaco largo, desfiado nas mangas, com um zíper quebrado e frouxo. 2 sapatos descombinados, um esportivo, o outro, uma bota velha com um furo, a cobriam seus pés, inchados de frio. Seus dedos provavelmente estavam azuis, talvez dormentes a ponto de não responderem mais. O nome dela era Sierra Morgan e ela tinha 14 anos. Por baixo das roupas gastas, seu corpo emagrecido tremia de forma irregular. Não apenas de frio, mas de fadiga, fome e da tensão constante que se sente quando se vive nas ruas. O medo de ser expulso, o medo de ser visto, o medo de ser invisível. Órfã desde a morte da mãe por overdose, Sierra aprenderá a sobreviver sozinha. Seu pai? Desaparecido há anos. Ela tentará um centro juvenil, depois um abrigo, depois outro. Mas o cheiro, os gritos, as pancadas ocasionais. Ela preferira fugir. Melhor as ruas do que os corredores estreitos, onde você aprende rapidamente a ficar em silêncio e absorver tudo. Durante 8 meses ela dormiu onde podia, em escadas de prédios abandonados, debaixo de caixas de papelão em estacionamentos subterrâneos ou, às vezes, no corredor de uma estação de metrô, quando a segurança fazia vista grossa. Ela sabia o horário de funcionamento dos supermercados que jogavam fora os produtos não vendidos, as esquinas onde os cachorros de rua eram mais gentis do que as pessoas. Ela realmente não sentia mais fome. Não como antes. Ela já havia passado dessa fase. Seu estômago não gritava mais. Estava em silêncio, como se estivesse resignado. Não era mais uma dor, mas uma ausência. Uma sensação de vazio. Um vazio constante que ela carregava sem reclamar. Somente seus olhos ainda falavam. Eles espiavam o restaurante como se estivessem contemplando uma cena onírica à beira de um precipício. Lá dentro, homens de terno e mulheres de vestido bebiam vinho tinto em taças de cristal, casais riam baixinho. Garçons elegantes deslizavam silenciosamente entre as mesas, carregando pratos decorados como obras de arte. A música de piano ecoava suavemente pelas paredes, como uma canção de ninar para os ricos. Sierra nem invejava. Ela apenas observava. Como se observasse outro mundo. Ela sabia muito bem que aquelas pessoas não viam pessoas como ela. Ou se viam, era como uma mancha a ser apagada. Mas naquele dia ela não tinha vindo para ser vista. Ela estava com fome. Em uma mesa central, ligeiramente afastada do restante da sala, um homem de aparência austera sentava-se sozinho, apreciando um prato requintado à sua frente. A luz fraca dos lustres de cristal fazia brilhar os reflexos prateados de sua gravata de seda. Ele usava um terno cinza escuro feito sob medida, cortado por um alfaiate italiano que poucos conheciam, mas que a elite de Nova York clamava. Seu relógio de platina brilhava sutilmente em seu pulso esquerdo, um modelo único feito à mão na Suíça, sem logotipo visível. O prato à sua frente, um filé de carne de vagil sobre uma cama de mousse de aipo trufado, valia quase $150. Ele mal havia comido algumas garfadas. Sua atenção não estava na comida, nem mesmo no ambiente aconchegante do restaurante. Ele olhava distraidamente para a tela do celular, onde números, gráficos de ações e notificações da Bloomberg e da CNBC rolavam. Matthew Hargrove, 46, fundador e CEO da Hargrove Capital, foi um dos titãs de Wall Street, uma lenda do private equity, apelidado por alguns de o arquiteto da disrupção.
Sua especialidade: comprar empresas moribundas, demitir funcionários com ferramentas de corte, reestruturar com milhões, e emergir com lucros astronômicos. Ele tinha uma reputação: implacável, frio, incapaz de fazer concessões. Um homem para quem as emoções eram distrações e a pena, uma fraqueza estratégica. Mas o que poucas pessoas sabiam era que Mateus não nasceu em pedra. Ele cresceu em um trailer em ruínas em um canto esquecido de Ohio. Sua mãe, Caixa, trabalhava à noite. Seu pai, alcoólatra, desapareceu quando ele tinha 11 anos. Ele passou a adolescência vendendo jornais pela manhã e empilhando caixas em uma loja de conveniência à noite. Nunca teve brinquedos novos. Nada de natais com árvore de Natal. Nada de férias. E ainda assim ele resistiu. Ele estudará intensamente. Entrou para uma universidade com uma bolsa de estudos. Trabalhará 3 vezes mais do que todos os outros. Então, em Nova York, conquistará tudo. Mas, em troca, fechará a porta para o seu passado. Para ele, o sucesso era uma guerra, e aqueles que fracassavam simplesmente caíam e nunca mais se levantavam. Ele não tinha compaixão por aqueles que pediam ajuda. Nunca mais voltará para sua cidade natal e não ouvirá nada de ninguém. Esse era o seu orgulho, ter escapado da pobreza por pura força de vontade. Ele não tolerava fraqueza, nem nos outros, nem em si mesmo. Então, quando o garçom se aproximou silenciosamente da mesa com um tom hesitante, Matthew mal olhou para cima. E com licença, Sr. Hargrove. Sim? Ele respondeu, sem sair da tela. Tem uma jovem. Lá fora. Ela está te olhando há um tempo. Matthew levantou uma sobrancelha, parecendo distraído. E o garçom engoliu em seco. Ela não pediu nada. Nada, exceto, se ela pudesse comer suas sobras. Um silêncio glacial se instalou. Lentamente Matthew ergueu os olhos. O garçom hesitou em continuar. Ela não queria me incomodar. Ela me disse. Diga a ele que não quero dinheiro. Só as sobras. Ela parece muito jovem. E paralisada. Matthew não respondeu de imediato. Ele desligou o telefone lentamente como se as palavras o tivessem tirado de um sonho abstrato, um sonho de números, algoritmos, lucros. Ele respirou fundo, inexpressivo. Minhas sobras. Sim, senhor. Uma espécie de irritação quase imperceptível cruzou seu olhar. Ele não gostava de interrupções. E menos ainda das intrusões da realidade, daquela da qual passará a vida fugindo. Mas uma parte dele minúscula, distante, esquecida, sentiu-se ferida. Talvez porque soubesse o que era sentir fome. Ou talvez porque nunca lhe tivessem perguntado assim. Sem dizer uma palavra, ele virou a cabeça em direção à grande janela saliente, ligeiramente embaçada pelo calor lá dentro. E ali seus olhares se encontraram. Ela estava lá, atrás do vidro. Sierra Morgan. Uma figura pequena e frágil, com as bochechas coradas de frio, os braços cruzados ao lado do corpo. Ela não chorava. Não implorava. Não parecia envergonhada ou agressiva. Não implorava. Ela olhava. Com força. Com dignidade. Com aquela calma e intensidade que às vezes se manifesta em quem não espera mais nada de ninguém. Matthew sustentou aquele olhar por 1 segundo, 2 segundos. E algo dentro dele, um vestígio de humanidade enterrado sob anos de cinismo, rachou. Ele se levantou lentamente, colocou o guardanapo de volta na mesa e se dirigiu ao garçom em um tom neutro, mas firme. Diga ao chefe para ficar aberto. O garçom, surpreso, assentiu. Vou deixá-la entrar. As conversas, geralmente silenciosas e mundanas, congelaram como se estivessem congeladas no gelo quando Matthew Hargrove cruzou a soleira da sala principal dos Avarimas. Desta vez ele não estava sozinho. Atrás dele caminhava uma figura frágil, encolhida num casaco puído que lhe pendia sobre os ombros como um cobertor de ambulância. Sierra Morgan, descalça e com sapatos descombinados, movia-se lentamente, como se estivesse a viver um sonho. Os seus passos eram hesitantes, como se cada peça de mármore brilhante a estivesse a julgar. O interior acolhedor do restaurante, banhado em ouro e aromas delicados, contrastava fortemente com a sujidade que se agarrava à sua pele e às suas roupas. Um silêncio sinistro tomou conta da sala. Garfos pararam no meio do baralho, suspensos entre a boca e o prato. Olhares de soslaio se cruzaram. Alguns clientes desviaram o olhar, constrangidos. Outros sussurravam atrás dos guardanapos, em algum ponto entre a irritação e a indignação. O que ela está fazendo aqui? Eles deixaram ela entrar num lugar como esse? Isto é uma piada? O maitre, um homem elegante com um bigode fino e um terno perfeitamente cortado, instintivamente deu um passo à frente para bloquear o caminho. Mas Mateus, sem levantar a voz, interrompeu-o abruptamente. Ela vai jantar comigo.
Um único olhar do bilionário é suficiente para silenciar qualquer tentativa de protesto. Um garçom hesitou, com as mãos apertadas em torno de uma bandeja de champanhe. O chefe nos bastidores foi alertado pelo fone de ouvido dos garçons. A atmosfera mudou. A presença de Sierra agiu como um espelho, projetando naquela sala de pessoas privilegiadas algo que elas faziam de tudo para esquecer: miséria, dor, realidade. Matthew sentou-se impassivelmente, como se tivesse acabado de fazer algo perfeitamente natural. Convidou a moça a sentar-se à sua frente, à sua mesa, aquela que a gerência normalmente reservava para diplomatas, celebridades e empresários do Oriente Médio ou de Zurique. Sierra ficou parada ali por um segundo, intimidada. Seus olhos estavam baixos, mas ela percebeu que o olhar de Matthew não era zombeteiro. Nem era caloroso, mas ele era humano. E isso já era imenso. Ela sentou-se lentamente. Suas costas mal tocavam o encosto. Suas mãos tremiam, não só de frio, mas também do esforço para conter o desconforto, o desejo de desaparecer, o medo de ser dispensada com uma palavra. Mateus então se dirigiu ao garçom. Sirva a ele o que tiver de mais picante, o mais rápido possível. E um chocolate quente. Com chantilly. O garçom assentiu, visivelmente confuso. Depois foi embora. Sierra ainda não ousava falar. Mantinha os olhos fixos na toalha de mesa branca, branca demais. Nem ousava tocar no copo d'água à sua frente. Seus dedos estavam sujos. Seu coração batia rápido demais. Ela se perguntava se tudo aquilo era real ou se logo acordaria no quintal de um prédio. Poucos minutos depois, uma bandeja chegou. Aqui está, senhor. Uma sopa bem quente, torrada com manteiga de ervas, frango supremo, purê de aipo. E chocolate. Sierra sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, mas ela as conteve. Ela juntou as mãos por um instante, como se estivesse agradecendo interiormente, e então começou a comer devagar, com um controle surpreendente. Cada mordida era uma bênção, mas ela não se atirou na comida. Não. Ela conhecia a fome, mas conhecia ainda melhor o medo de perder o que se recebe. Comer rápido era arriscar desperdiçar tudo, ter dor de estômago, parecer animalesco e ser rejeitado imediatamente. Mateus o observou. E pela primeira vez em anos, ele não estava olhando para uma tela. Não estava pensando em uma fusão, uma aquisição, uma curva de juros. Estava observando uma criança comer. Havia algo em seus gestos, em sua calma, em sua contenção, uma dignidade desarmante. Sem reclamações, sem teatralidade. Apenas uma presença. Apenas uma vida que se mantinha firme. Ele não entendia o que estava sentindo. Sentia-se estranhamente desconfortável. Não porque ela fosse suja ou pobre, mas porque ela despertava algo profundo dentro dele. Uma lembrança. Uma noite fria. Ele, um garotinho, sentou-se diante de um prato vazio, enquanto sua mãe chorava no banheiro. Ele balançou a cabeça gentilmente, como se quisesse espantar o fantasma. E então ele quebrou o silêncio. Sua voz soou mais suave do que o normal, quase cautelosa. Onde estão seus pais? Perguntou Matthew, com a voz mais baixa, quase engasgada por uma emoção que não conseguia explicar. A menina deu de ombros levemente, como se a resposta fosse pesada demais para ser dita em voz alta. Morte. Um silêncio. Meu pai, não sei. Ele nunca mais voltou. Ela não precisava se aprofundar. Esse nunca mais voltou era um abismo. O abandono dispensa longos discursos. Deixa buracos nos olhos e no coração. Matthew franziu os lábios levemente. Olhou para o copo meio cheio. Poderia ter dito algo educado ou mudado de assunto, mas persistiu. Onde você dorme? Depende. Ela deu uma mordida no pão, quase mecanicamente. Tento não ficar parado no mesmo lugar. Às vezes, numa lavanderia. Uma vez num cinema antes de me expulsarem. Às vezes, atrás de uma academia de yoga. Há churrasqueiras quentes. Matthew congelou. Ele, dono de prédios inteiros aquecidos e vazios para investidores ausentes, agora estava descobrindo que aquela criança estava procurando grades de ventilação para não congelar. Você vai para a escola? Ele já sabia a resposta, mas precisava ouvi-la. Eu ia, mas não pude continuar. Não tinha mais roupas nem endereço. Tinha medo de que me pegassem. Você quer continuar? Ela finalmente olhou para cima. Eram escuros, mas intensos. E o que ele viu ali não foi uma reclamação. Não foi um pedido. Foi um desejo, um fogo. Eu quero aprender. Uma pausa. Para que minha vida não fique assim. Aquela frase. Simples, mas cortante. Cravou-se no peito de Matthew como uma flecha. Ele sempre achou que os pobres eram complacentes. Mas essa garota, ela tinha uma determinação no olhar que nem mesmo seus analistas mais brilhantes possuíam. Um longo silêncio se instalou.
Tudo que se ouvia na sala era o tilintar dos talheres e os murmúrios abafados dos outros clientes que os observavam com o canto dos olhos. Matthew largou o guardanapo. Pediu a conta sem dizer mais nada. Quando o garçom se afastou, Matthew a encarou. Sierra, confusa, pensou que tudo estava acabado. Que ela seria conduzida até a porta, ou talvez recebesse algumas notas. Era o suficiente. Mas em vez disso, a voz de Matthew mudou. Perdeu a secura. Ele disse suavemente, quase timidamente. Ela olhou para ele com as sobrancelhas franzidas. Você vai dormir no hotel esta noite. Tem uma suíte vazia. Aquecida. Você ficará sozinho. Ninguém vai te incomodar. Sierra não se moveu imediatamente. Desconfiança natural. Ela já vira muitos rostos mentirosos, muitas promessas vazias. Mas havia uma estranha gravidade nos olhos daquele homem. Nenhuma piedade. Nenhuma habilidade. Apenas uma fria certeza. Esta noite você dorme quentinho. Ela sentiu lentamente. Então, pela primeira vez em anos, Sierra seguiu um adulto sem medo. E Matthew, pela primeira vez em décadas, abriu uma porta sem pensar no que isso lhe custaria. Naquela noite, Sierra dormiu em uma cama enorme, incrivelmente macia. Lençóis brancos, almofadas macias, um calor suave acariciando sua pele dormente. Ela ficou ali por um longo tempo sem se mexer, como se tivesse medo de perturbar aquele sonho lindo demais para durar. Então, lentamente, ela se deixou levar. Abraçou um travesseiro como se fosse um cobertor de conforto perdido da infância. E pela primeira vez em anos, ela chorou. Não de frio nem de medo, mas de alívio. Suas lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas enquanto ela adormecia, embalada por uma sensação esquecida, segurança. De manhã cedo, a luz fraca filtrava-se pelas cortinas grossas. Sierra levantou-se lentamente, os pés ainda hesitantes no tapete grosso. Uma bandeja a aguardava na mesa de centro, suco de laranja fresco, torrada com manteiga, ovos mexidos, frutas fatiadas. Ela não ousou tocá-la. Quando Matthew entrou vestido com um terno simples, sorriu levemente ao vê-la acordada. Mas ele não estava sozinho. Esperando na sala de estar da suíte, estavam um advogado com um rosto tranquilizador e uma assistente social na casa dos 50 anos, com um olhar gentil porém atento. Matthew os contatara ao amanhecer. Passara parte da noite fazendo ligações, mobilizando seus contatos mais confiáveis, aqueles em quem confiava. Algo raro para um homem que construíra sua fortuna desconfiando de todos. A reunião foi cautelosa. Sierra, cautelosa, respondia às perguntas com delicadeza. Observava tudo. Mas aos poucos foi entendendo que desta vez ninguém queria machucá-la. Em poucos dias e após várias verificações dos serviços sociais, uma medida excepcional foi tomada. Sierra foi colocada sob a tutela temporária de Matthew Hargrove, um homem que nenhum deles esperaria que abrisse o coração. Mas ele o fez com uma determinação calma, quase inquietante. Ele contratou uma professora particular especializada em ajudar crianças que haviam abandonado a escola a se reintegrarem. Uma mulher afetuosa, apaixonada por literatura, que tratava Sierra não como uma aluna quebrada, mas como uma pérola sendo polida lentamente. Então, ele contatou uma terapeuta renomada e discreta, acostumada a trabalhar com jovens que haviam sofrido traumas. Sierra frequentava a escola uma vez, depois duas, depois todas as semanas, sem ser obrigada. Matthew também abriu uma conta poupança em nome dela. Ele investiu uma quantia substancial nela, não para comprá-la, mas porque queria que ela tivesse algo próprio, uma rede de segurança que ele próprio nunca tivera quando criança. O que deveria ser temporário, rapidamente se tornou óbvio. 3 meses depois, numa manhã de primavera, no escritório silencioso do Tribunal de Família de Nova York, Matthew assinou os papéis da adoção. Sierra também, numa mistura de choque e descrença. Seu nome mudou. Ela agora se chamava Sierra Morgan Hargrove, mas além do nome, ela havia encontrado um lar. E ele, um motivo. Porque Mateus mudou. O empresário implacável, solitário e às vezes frio começou a sorrir com mais frequência. Chegou em casa mais cedo. Sentou-se à mesa com ela. Ouviu-a falar sobre suas leituras, seus sonhos e pesadelos. Ela o questionou destemidamente sobre sua vida, seu passado, o que ele realmente queria. E ele respondeu. Não como fazia com seus acionistas, mas com sinceridade. Através dela, ele descobriu uma ternura que julgava ausente em sua natureza. Ele a viu se reconstruindo e nessa reconstrução, ele também se recuperava. Sierra não estava preenchendo um vazio, ela estava revelando o que Matthew sempre reprimira, sua capacidade de amar. Ela se tornou a luz dele. E ele se tornou o que nenhum homem jamais fora para ela. Um guia, um pilar, uma família. 10 anos depois,
O teto do grande salão do Brooklyn Conservatory Hall brilhava intensamente. Lustres de cristal pendurados lançavam um brilho acolhedor sobre as mesas cobertas por toalhas brancas, onde se reuniam figuras proeminentes dos setores jurídico, político e comunitário. Foi um baile beneficente para jovens em situação de rua, uma noite de elegância e comprometimento, discursos emocionantes e uma discreta arrecadação de fundos. No palco, os holofotes se acenderam suavemente, banhando o pódio com uma luz tênue. Uma mulher de 24 anos subiu ao palco com passos confiantes. Seu vestido azul escuro, simples e elegante, contrastava com a força silenciosa que emanava dela. Seus cabelos cuidadosamente alisados caíam sobre os ombros como uma declaração de calma após a tempestade. Ela usava um distintivo simples, Sierra M. Hargrove, advogada, procuradora dos direitos da criança. Um murmúrio respeitoso percorreu a sala. Muitos conheciam seu nome, poucos conheciam sua história. Ela respirou fundo e caminhou até o microfone. Boa noite, disse ela com a voz clara, um pouco trêmula no início, mas cheia de convicção. Meu nome é Sierra. Houve silêncio. As pessoas o ouviram. Vivi nas ruas por vários meses. Dormi debaixo de pontes, em escadas, em estações de metrô abandonadas. Conheci o medo, a fome, a indiferença. Ela fez uma pausa e observou a sala. E um dia, ousei fazer o que ninguém ousa. Perguntei a um estranho se eu podia comer as sobras dele. Foi num restaurante numa noite chuvosa, e eu estava invisível para o mundo. Mas ele me viu. Seus olhos ficaram brevemente nublados de emoção. O que recebi naquela noite não foi apenas uma refeição. Foi uma segunda chance. Uma chance de verdade. Ele não me alimentou apenas. Ele me ouviu. Ele me protegeu. Ele acreditou em mim quando eu não consegui fazer isso sozinha. Ela respirou fundo e continuou com força renovada. Hoje sou advogada. Defendo os direitos de crianças e adolescentes sem família, sem voz, sem um teto sobre suas cabeças. Porque sei o que é ser esquecida. E jurei a mim mesma que nunca mais uma criança imploraria para comer as sobras de um estranho. Na sala, um homem sentado na primeira fila curvou a cabeça. Era Matthew Hargrove. O temido CEO da Hargrove Global, um magnata dos investimentos frequentemente descrito pela imprensa como implacável e frio. Mas naquela noite seus olhos estavam vermelhos. Uma lágrima escorreu por sua bochecha, que ele discretamente enxugou com a ponta dos dedos. Ao seu redor, alguns o reconheceram. Ainda não entendiam tudo. Mas ele sabia. Sabia que aquela jovem havia quebrado dentro dele o que nem mercados, nem fracassos, nem crises conseguiram abalar, sua solidão. Sierra olhou para ele por um instante, apenas um olhar silencioso, mas repleto de gratidão e amor. Mais tarde, quando a gala estava chegando ao fim, um repórter aproximou-se de Matthew, ainda emocionado, e fez-lhe esta pergunta banal que naquela noite adquiriu imensa ressonância. Senhor Hargrove, o que mudou tudo para você? Matthew sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Ele olhou para o grande palco vazio por um momento e então respondeu com uma voz grave. Uma criança faminta. E 7 palavras que pulverizaram minha torre de marfim. Posso comer suas sobras, senhor? Ele ficou em silêncio, seu olhar perdido em suas memórias. E naquele silêncio, entendemos que esta não era apenas a história de um homem rico e uma criança pobre. Era a história de um mundo transformado por um ato de humanidade.